Olá! O Plano Aberto de hoje começa falando sobre política. Golpe ou direito garantido na Constituição? Desde sua abertura pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado, o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff tem gerado muito debate. O processo é defendido e também questionado por diferentes setores da sociedade brasileira. Mas para entender melhor cada argumento, é preciso ter claro quais são as regras jurídicas que regulamentam esse processo. E é sobre isso que eu converso agora com o professor do Departamento de Direito da UFOP, especialista em Direito Constitucional, Alexandre Bahia. Olá, professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Professor, eu vou começar perguntando o que pode levar um presidente ao impeachment? A Constituição prevê as hipóteses de impeachment no artigo 85 e delega para uma lei, a Lei 1079 de 1950, falar sobre essas hipóteses. Então, lá na Lei 1079, a gente tem a tipificação de cada um dos casos de crime de responsabilidade, que é o impeachment, estão previstas lá. O presidente tem duas espécies de crime que ele pode cometer. O crime de responsabilidade, que dá origem ao impeachment, é julgado no parlamento, no Senado, e o crime comum, que é julgado pelo STF. No nosso caso, atualmente, do presidente Dilma, falamos de crime de responsabilidade. Professor, qualquer pessoa pode fazer o pedido de impeachment do presidente? Qualquer cidadão, basta apresentar uma cópia do título de eleitor, pode apresentar elencando alguma das hipóteses da Lei 1079. Professor, qual é a diferença entre cassação e impeachment? Na verdade, a gente não fala exatamente em cassação, porque a cassação lembra a gente uma época muito ruim, que é a época da ditadura, em que você tinha parlamentares que eram efetivamente cassados. A gente fala em cassação de direitos políticos, ou mais tecnicamente em perda e suspensão de direitos políticos. No caso da presidente, nós estamos falando de a prática de um crime que a Lei 1079 define como crime, que é um pouco diferente dos crimes lá do direito penal propriamente dito, em que ela perde o cargo e, portanto, tem cassado o mandato por via indireta. Então, a gente não fala diretamente em cassação, mas numa perda do mandato por declaração de prática de crime, no caso de crime de responsabilidade. E, professor, por que algumas pessoas dizem, que esse processo é um golpe, né? Quais são os argumentos usados para falar que é golpe e também quais são os contra-argumentos, né? As pessoas que defendem esse processo. Pois não é que o impeachment seja golpe, né? Ele é previsto na Constituição, ele é previsto na legislação. A gente já teve um processo de impeachment, que foi o impeachment do Collor. Então, ele em si não é um golpe. Você pode ter um abuso das previsões legais. O direito ele é neutro com relação a esse tipo de coisa. Você pode usar as disposições ali para um golpe parlamentar. E esse é o argumento que muitos dos que defendem que esse impeachment, da forma como ele está sendo colocado, ele seria um golpe, porque, na verdade, você tem que esse pedido só foi para frente porque a base parlamentar do governo saiu do governo. Então, inclusive o vice-presidente levando mais a maioria dos partidos que formavam a base do governo. Quer dizer, nesse sentido, aqueles que creem que seja um golpe pensam nos... Bom, o presidente ele perde a base parlamentar e, portanto, ele sofre impeachment. Eu acho que essa é a relação. Nós temos um sistema que é muito frágil nesse sentido, que basta o presidente perder a maioria no parlamento, que qualquer questão poderia ser colocada para que ele sofresse o impeachment. De outro lado, aqueles que defendem o crime de responsabilidade, no caso, entendem que há elementos baseados praticamente em duas questões, que seriam as chamadas pedaladas fiscais e os decretos não enumerados, os decretos suplementares do orçamento, que isso configuraria as hipóteses de crime de responsabilidade e, portanto, o processo seria cabível. Professor, na sua opinião, existem provas concretas, que podem justificar esse impeachment? Ou o senhor acha que existe um risco aí de uma ruptura democrática? Pois eu tenho defendido, junto com outros professores, no sentido de que não há, no caso, elementos para a caracterização de crime de responsabilidade. A gente pode caracterizar algumas das práticas do presidente até como uma questão que envolva crime de responsabilidade fiscal, algumas questões fiscais, mas não crime de responsabilidade. Toda essa história, na verdade, ela ganhou corpo a partir do momento que o Tribunal de Contas da União mudou o entendimento que ele tinha antes. O Tribunal de Contas antes entendia que não era caso não havia nenhum problema na prática das pedaladas ou dos decretos suplementares. De repente, o Tribunal de Contas muda de opinião e julga desfavoravelmente as contas do presidente. Isso é um problema muito sério para nós do direito, no sentido de que uma mudança de entendimento ela só pode ser aplicada para o futuro. Você não pode ser processado hoje por algo que, quando você praticou, não era considerado um ilícito. Você viola a ideia mais básica do direito, que é o devido processo legal,
que é a existência de leis prévias e de entendimentos prévios para que você possa saber o que você está fazendo. A partir do momento que o TCU ele muda a opinião dele e isso dá força, dá elementos para que a oposição então peça o impeachment, a gente tem um problema muito sério, né? Quando você soma, isso poderia ter ficado morto ali no início, se não fosse a debandada do PMDB e de partidos menores junto com ele. Vários presidentes no Brasil já sofreram vários pedidos de impeachment. Lula, Fernando Henrique, vários, Sarney. Não foi para frente porque o presidente tinha uma base grande no Congresso Nacional, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado estavam alinhados com o governo. Esse pedido de impeachment ele só vai para frente porque o presidente da Câmara se indispôs com o partido da presidente e a bancada do PMDB, conjunto com partidos menores, resolveu sair de dentro do governo. Isso gera um precedente muito ruim, porque então a gente está confundindo o crime de responsabilidade como se o Brasil fosse um sistema parlamentarista em que o primeiro-ministro cai quando perde a maioria no Congresso. Crime de responsabilidade não é isso. Assim como baixa popularidade da presidente, inflação, desemprego, ineficiência, nada disso é causa para impeachment. O impeachment tem a ver com crime, e se a gente não caracterizar exatamente aquilo lá como crime, a gente está cometendo uma ilegalidade. O Estado de Direito sofre quando a gente pensa que uma presidente pode ser deposta sem efetivamente ter cometido crime de responsabilidade. Professor, muito obrigado pelo esclarecimento. Tá bom? O Plano Aberto agradece a sua presença. E a gente continua com o Plano Aberto.